Fala pessoal, chegamos na nossa aula de número 3 do módulo 2 do nosso curso de Fundamentos da Gestão de Projetos. Até agora você estava vendo comigo modelos de restrição e como isso na prática te ajudava em determinadas situações a resolver o seu problema. Apenas usando o conceito aí de restrição você já consegue fazer bastante coisa. Mas chega um momento que isso fica insuficiente, a gente precisa aprofundar um pouco o conhecimento. É esse o momento. Eu vou te apresentar nos próximos slides aí o conceito de grupos de processos, para que isso serve, como é que isso funciona, o que é isso, como é que a gente utiliza isso na prática, tá? Quando a gente olha aquele modelinho de restrições que eu tinha passado para vocês, sobretudo lá o triângulo de escopo, tá? Lembra comigo, eu tenho os riscos, eu tenho um retângulo e um triângulo no meio, tá? Eu tenho os riscos, dentro do meu triângulo tenho escopo e qualidade. Nos lados do meu triângulo tenho tempo, custo e recurso. Beleza? Apenas utilizando isso, você entende quais são as variáveis de um projeto, quais são quase que as áreas, as perspectivas de um projeto. Só que essas coisas precisam ter uma ordem lógica de trabalho. Você precisa poder pegar o tempo e saber o que fazer com ele. Se eu te dizer, olha, o tempo é importante. Legal, o que você faz com isso na prática? Olha, você tem que olhar para o custo. Beleza, eu tenho que olhar para o custo, mas o que é que eu faço com isso na prática? A partir dessa necessidade de responder essa pergunta, surge no nosso curso o grupo de processos. Existem 5 grupos de processos, segundo o PMBOK sexta edição, tá? Lembrando que o PMBOK 7 ele não substitui o PMBOK 6. São dois livros, aí, duas literaturas que se complementam, beleza? Então, segundo esse livro, a gente tem 5 processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e, por fim, encerramento. Eu vou te mostrar em mais detalhes o que significa cada uma dessas coisas aqui. Lógico que depois a gente vai aprofundar, mas eu vou te dar um overview aí de como é que eu interpreto, o que significa iniciação, o que significa monitoramento e controle. Muito provavelmente, assim como outros conceitos ao longo do treinamento, você talvez já tenha um pré-conceito, um pré-entendimento sobre o que de fato significa. Mas eu preciso colocar todo mundo no mesmo nível, todo mundo na mesma página. Então, pode até servir para você validar se aquilo que você pensa hoje já está certo ou não. Beleza? Vamos lá. Pessoal, grupos de processo de iniciação. Iniciação se refere a gente definir um novo projeto. É a parte inicial da inicial, onde eu vou estar produzindo ali a certidão de nascimento do projeto. Eu vou obter uma autorização para fazer esse início. Legal? A fase de planejamento em si, ela visa estabelecer o escopo do projeto, refinar os objetivos dele e definir os cursos de ação, ou seja, quais atividades eu vou ter que fazer para que eu chegue no resultado desejado, no estado futuro previsto. Beleza? Execução, acho que o nome talvez comunique já bastante, né? Executar o trabalho que uma vez foi definido para satisfazer os requisitos e o objetivo do projeto, tá? Atingir o valor dele. Processos de monitoramento e controle têm o objetivo de rastrear, revisar, controlar o progresso do projeto em direção ao objetivo que foi estabelecido antes. Então, percebe, essas fases elas são muito conectadas, né? Uma acaba usando muito daquilo que é gerado na outra. Se eu não tivesse a fase de iniciação, eu não conseguiria fazer a fase de planejamento. Se eu não tivesse a fase de planejamento, eu não conseguiria fazer a execução e assim por diante. Beleza? Por fim, encerramento. Concluir o projeto de maneira formal, formalizar o término do projeto. Tudo isso é muito importante para que a gente consiga ter um projeto com maior chance de sucesso. Existe uma coisinha, né, que você deve estar pensando, porque eu coloquei isso em ordem. Eu coloco primeiro iniciação, depois ali planejamento, execução, monitoramento, controle e por fim eu coloco encerramento. Mas ao contrário do que o senso comum pensa, não existe linearidade quando a gente está falando sobre processos dentro de um projeto. E para exemplificar isso, eu vou trazer a seguinte imagem para você. Essa imagem ela está dentro do PMBOK sexta edição, tá? Não sou eu que estou inventando aqui. E ela mostra para gente que existe um esforço de todos esses grupos de processo, né, ao longo do tempo do projeto.
É lógico que os processos de iniciação, eles começam e terminam antes do que os outros, né? Os processos de planejamento, a mesma coisa, ele começa antes dos outros três aqui, ele termina antes dos outros três. Depois a gente tem execução, a mesmíssima coisa, ele começa antes e termina antes. Monitoramento e controle, começa antes e termina antes. E encerramento, começa depois e termina depois. Beleza? O que a gente percebe? Há uma ordem lógica, mas no meio do meu projeto eu ainda tenho alguns processos de planejamento. Eu ainda volto nos meus processos de planejamento para fazer um refino. Eu ainda faço uma validação, uma revisão. Ao longo do projeto inteiro, do início ao fim, eu estou monitorando, eu estou controlando, eu estou executando. Um pouco antes do final do projeto, eu já inicio alguns processos de encerramento. Então, o que a gente percebe é um overlap, né? Essa sobreposição de grupos de processo ao longo do projeto. Por isso que gerenciar, cara, não é uma atividade simples, né? Não é só uma receitinha de bolo em que você vai apenas aí seguir um checklist bonitinho e fazer as coisas darem certo. Porque envolve complexidade, existe esse overlap aí. Você vai estar precisando ir para o planejamento e vai para a execução e volta para o planejamento. Às vezes revisa a sua iniciação e depois monitora e controla. Então não é uma atividade trivial, beleza? Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar que raios de processos são esses que estão dentro desses grupos e como é que esse conhecimento se conecta lá na frente, né, com restrição de projeto, todas essas coisas. Não se preocupe, eu sei que está sendo bastante conhecimento. Existem realmente muitos processos para serem gravados. A gente vai te passar de uma forma que é bastante didática, que faz bastante sentido e que de maneira lógica você consegue concluir várias das coisas. Você não precisa ser ali um expert, né? Alguém que tem uma super memória. Isso não vai ser necessário, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado. Dúvidas, comentários, feedbacks aqui embaixo. Interajam com seus colegas também e se preparem para as próximas aulas. Lembrando que o teu aprendizado ele é quase que 50% aqui, né? A minha responsabilidade é ensinar, mas a sua responsabilidade é aprender. Então, se você não está anotando, se você não está revisando, se você não está falando um pouco sozinho, tentando ensinar para alguém, tentando praticar as coisas que você já está aprendendo aqui, não vai dar certo. Então, pegue esses 50% de responsabilidade sua e faça um bom proveito para que o seu aprendizado aconteça da melhor forma. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.